Muito bem. Quando você assiste aquela trilogia, né, de filmes, O Senhor dos Anéis, ele começa mostrando, depois dele dar uma introdução, ele começa mostrando uma vila, que é o condado, né, onde moram os hobbits. E lá os hobbits estão vivendo uma festa ali, né, comemorando aniversário, vivendo as suas vidinhas, as suas lavouras, né, probleminhas ali de família, coisinhas assim, mas a vidinha tranquila deles ali, normal. E você que começou assistindo desde o princípio, você percebe que eles estão ali, na vidinha deles, sem incomodar ninguém, mas que por trás, assim, um grande mal está se levantando, um grande mal que pretende dominar toda a terra, né? E aí se dá a história em si. Na vida da gente isso não é muito diferente. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vidinha, procurando andar direitinho, viver direitinho diante de Deus, diante das pessoas, fazer o nosso trabalho de forma correta, com honestidade, com decência, fazer o melhor, né? Acorda cedo, dorme tarde, estuda, batalha, etc, etc. A gente não percebe que muitas vezes, embora nós não estejamos vendo, existe um mal por trás, querendo nos atacar, querendo nos atingir. Fora isso, existem circunstâncias na vida que é só uma questão de tempo para acontecer. Existem situações que todo mundo passa, situações complicadas. Eu quero que você abra sua Bíblia para 2 Crônicas, capítulo 14. Segunda Crônicas, capítulo 14. Em 2 Crônicas, capítulo 14, nós temos a história do rei Asa, um grande rei em Israel, em Judá, um dos poucos reis bons que houve naquele período de reis que a Bíblia descreve. Quando você vê a história de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, você vê que em Israel, no Reino do Norte, não teve nenhum rei bom. Todos os reis desagradaram a Deus. Mas no Reino do Sul, houve algumas exceções, pouquíssimas exceções, de homens que andaram com Deus, homens como Ezequias, Josias e o rei Asa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o rei Asa e que lições importantes nós podemos tirar para as nossas vidas, especialmente nessa época que nós estamos passando por essa situação complicada. O reinado de Asa. Acompanhe comigo a leitura. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, o seu Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós suplicamos a Tua misericórdia e a Tua graça. Nós agradecemos por hoje estarmos juntos na Tua casa, aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra. Eu peço ao Senhor que fale ao nosso coração. Comece falando pelo meu coração. Eu preciso do Senhor, eu preciso da direção da Tua palavra. Preciso aplicar essas verdades em minha vida. Eu peço ao Senhor que essas verdades sejam aplicadas no coração de cada um que está nos ouvindo, Deus. Eu peço ao Senhor por essa igreja, eu peço ao Senhor pelo nosso povo. O Senhor nos faça sábios, que o Senhor nos ensine, Senhor, através da lição da Tua palavra. Eu peço a Tua graça e oro em nome de Jesus. Amém. O bom rei Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Uma frase rara em 2 Crônicas e em Crônicas e em Reis. Mas Asa, como eu disse, ele foi essa maravilhosa exceção. Meus queridos, nós vamos ver aqui que nós aprendemos essencialmente duas coisas importantíssimas com o rei Asa. A primeira coisa
importante e que é aplicável em nossas vidas é a preparar-se enquanto pode. Olha só, a preparar-se enquanto pode. O texto diz, no final do versículo 1, que a terra esteve em paz 10 anos durante o reinado do rei Asa. Teve em paz 10 anos, ou seja, se ele fala 10 anos é porque depois de 10 anos não teve mais paz, né? Mas pelo menos durante 10 anos ele teve paz, ele teve um período de calmaria, né? E não é muito diferente da gente. Às vezes nós temos períodos de paz, às vezes nós passamos por longos períodos de calmaria, de paz, sem grandes problemas, sem grandes lutas, não é verdade? Às vezes períodos de fartura. Você olha para trás, olha, eu lembro aquela época em que eu trabalhava em tal lugar, puxa, nós tínhamos mais fartura, era assim, 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 quando as crianças eram pequenas, eram assim, assim, assado. Você lembra momentos de fartura, momentos de calmaria, que você olha agora para essa situação, puxa, que saudade daqueles tempos. Nós olhamos agora para a nossa igreja, puxa, nós tivemos tempos bons em que nós pudemos congregar, a igreja cheia e tudo mais. Nós olhamos agora, olha, um tempo mais complicado, a igreja não pode estar tão cheia, você mal pode cumprimentar um irmão ou outro, não podemos mais ter aquela comunhão gostosa na cozinha, né? Então os tempos mudam, né? Nós sabemos disso, os tempos mudam, e tem um tempo de paz, de calmaria, tem um tempo de fartura, não é verdade? Mas eu creio que Asa, ele conhecia Provérbios 6. Provérbios 6, ele deve ter lido do sábio Salomão, Provérbios 6. Se quiser abrir lá comigo, mas se não quiser tudo bem, eu leio. Olha aqui, Provérbios 6, ele fala sobre o exemplo da formiga. Ele diz: vai ter como a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Provérbios 6, a partir do verso 6 até o verso 8, ele nos ensina a aprender com a formiga. Ele fala, vai e aprende com a formiga. Por quê? Porque a formiga, no tempo bom, no tempo do verão, no tempo da abundância, ela se prepara para os dias maus, ela se prepara para o inverno, ela se prepara para quando chegar os momentos difíceis. Veja, a formiga, um ser que o cérebro dela é menor que a ponta de um alfinete. A formiga, de uma forma que nós não sabemos explicar, mas que o nosso Criador fez de forma maravilhosa. As formigas se ajuntam, elas se organizam de uma forma maravilhosa e elas se preparam, elas ajuntam o seu mantimento para quando o inverno chegar. Ela se prepara para quando o tempo ruim chegar. Talvez Asa tenha lido esse versículo, talvez Asa tenha sido instruído nessa passagem, e ele pensou, puxa, nós estamos em paz, esse período aqui nós estamos vivendo em paz, o que eu vou fazer com esse período de paz? Como eu disse, nós aprendemos com Asa a preparar-se enquanto pode, porque os tempos de paz, eles são temporários. Os tempos de paz, tempos temporários, né? Os tempos de paz, nós sabemos que uma hora ele acaba. A Asa não tinha, mas nós temos Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 que nos ensina assim, é um versículo bem conhecido, capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6 nos ensina que para a gente estar com a armadura de Deus preparado, porque o dia mau vai vir. Ele fala, se prepare para quando o dia mau chegar. Ele não fala para se o dia mau chegar. Ele está nos avisando que o dia mau vem. É certo. Assim como a formiga se prepara para o inverno, porque conforme Deus disse em Gênesis capítulo 8, capítulo 9, sempre, enquanto a terra existir, sempre haverá verão e inverno, sempre haverá seara, a cega, a colheita, sempre haverá um inverno. Então, da mesma forma que as formigas se preparam para os dias maus, os dias difíceis a por vir, Efésios nos proclama, nos chama, vamos dizer assim, a nos preparar para os dias maus que virão.
E eu creio que é isso que o rei Asa fez. Ele se preparou enquanto ele pôde. De que forma que ele se preparou enquanto ele pôde? Veja a partir do verso 3. Primeiramente ele preparou a sua vida com Deus, o culto a Deus. Olha só. O verso 2 diz: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. E aí o verso 3 explica o porquê que ele fez isso. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observassem a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. A primeira coisa que ele se preparou, ele foi restabelecendo o culto a Deus. E olha, isso não foi uma tarefa fácil, porque ele fala assim que ele aboliu em todas as cidades o culto nos altos e altares de incenso. Ele fala assim que, verso 3, que ele aboliu os altares dos deuses estranhos. Bom, se tem altares de deuses estranhos, é porque tem adoradores de deuses estranhos. Então se você vai abolir esse altar, você vai desagradar algumas pessoas. E ele fala que ele fez isso em todas as cidades. Então em todas as cidades, ele chegou lá e destruiu. Você imagine você chegando nas cidades, por exemplo, entrando, por exemplo, nas igrejas católicas e destruindo as imagens deles. Você ia arranjar muito problema, não ia não? Você ia arranjar muita encrenca. Em todo lugar que você fosse, você ia ser odiado, não é? Você é o rei, ou você é o governador, ou você é o presidente, e você chegar e fechando as casas onde tem idolatria, por exemplo. Você ia ter problema demais. Mas Asa fez isso. Ele usou a sua autoridade, e ele chegou nos lugares e terminou, falou: olha, culta esses deuses aqui não, em Israel não. Então muitas vezes a gente lê essas linhas, a gente não imagina o quanto ele deve ter sido xingado por trás, quanto ele deve ter conseguido inimigos, pessoas que se reuniam para falar mal dele, para criticá-lo, que odiavam, pessoas que conspiravam para matá-lo, com certeza. Se tivesse eleição, talvez ele ia ter, a margem de votação dele ia ser baixa. De quantas pessoas ele acabou criando problemas por ele agir assim, por fazer o que é certo. Mas o verso diz que ele ordenou, o verso 4, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor. Veja, isso para nós é um pouco estranho, porque você chegar e ordenar que alguém busque a Deus, eu não consigo imaginar isso. Como que um rei pode ordenar que o seu povo adore ao Senhor? A adoração ao Senhor tem que ser espontânea, você não força isso. A pessoa pode fingir cantar na sua frente, mas a adoração é algo espontâneo. Mas eu creio que ele usou o seu poder e a sua autoridade para restabelecer o culto a Deus. Veja, nós, como eu disse, nós não podemos ordenar. Eu não posso ordenar que meus filhos adorem a Deus, mas eu posso pelo menos usar as condições que eu tenho, a minha autoridade de pai, de chefe do lar, para restabelecer o culto a Deus na minha casa, para que tenha culto, para que tal coisa não entre, esse tipo de coisa não, etc, etc. Eu falo para meus filhos: quando vocês ficarem de maior e forem morar na casa de vocês, aí é problema de vocês. Mas enquanto vocês estão debaixo das minhas asas, estão debaixo do meu teto, as regras são essas. Então eu creio que ele fez mais ou menos isso. Olha, enquanto eu for rei aqui não. Mas eu quero adorar o Senhor. Então vai lá para outra terra. Vai lá para a terra dos Amonitas, vai lá para o Egito, mas aqui em Judá não. Eu creio que ele usou a sua autoridade dessa forma. Olha, quer adorar outros deuses, não sei o quê? Então some daqui. Em Judá não. A Judá é terra do Senhor. Então nós podemos fazer isso. Nós podemos restabelecer o culto. Às vezes na sua casa tem pessoas que não querem adorar a Deus, você percebe que as pessoas estão fraquejando, você percebe que as pessoas da sua família estão indo para outro caminho, mas você pode restabelecer o culto. Não, aqui não. Vamos voltar ao que é certo. Vamos adorar só ao Senhor. Vamos ter o culto doméstico de novo. Vamos ter de novo um período em que nós sentamos juntos e fazemos nosso devocional em família, e que lemos a Bíblia. Esse tipo de literatura aqui em casa não. Esse tipo de programa, não quero que acesse tal site. Não quero. E etc, etc. Você tem esse poder. Deus deu aos pais, aos líderes da casa, essa autoridade e esse poder para restabelecer o culto a Deus. Lembre-se, nós não podemos forçar as pessoas a adorar a Deus. Não podemos fazê-las adoradoras. Nós podemos fazer a nossa parte. E a primeira coisa que Asa fez,
e como eu disse, é preparar-se enquanto pode, e ele preparou-se primeiramente restabelecendo o culto a Deus, restabelecendo o culto ao Senhor. Mas não para por aí, ele também preparou-se enquanto pode na questão material, a vida material. Olha a continuação, verso 6. Edificou cidades fortificadas em Judá. Olha só, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Veja, Deus deu para ele esse período de paz, e ele nesse período de paz, esse período que você não tinha guerras e tudo mais, ele usou o que? Para edificar cidades, edificou cidades fortificadas. Olha o verso 7, disse pois a Judá, edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Veja, ele viu que Deus lhe deu esse repouso, ele está vendo que a bênção que ele estava gozando naquele momento vinha do Senhor, então vamos usar esse tempo com sabedoria. Meus queridos, às vezes a gente tem o suprimento do Senhor, tem a abundância do Senhor, sabe, o nosso salário aumentou, sobrou um dinheiro aqui e a gente desperdiça isso. E Asa não fez isso, ele usou o tempo de paz para edificar, para construir. Ele aumentou a muralha da cidade, preparou as torres e etc. Ele preparou a cidade, fez da cidade um enorme castelo, cercando-a. Para quê? Pensando no quê? Sabendo que os dias maus virão. Agora nós estamos em paz, mas futuramente os dias maus virão. Paulo fala, se prepare para o dia mau. Ele se preparou para o dia mau. Ele cercou a cidade, edificou a cidade. Ele usou o tempo que ele tinha, ele usou os recursos que ele tinha para preparar a cidade para a batalha, para preparar a cidade para uma guerra, para um momento difícil, para uma época de fome. Isso é sabedoria. Preparar-se, meu querido, materialmente, é você, em tempos de paz, é você consertar enquanto você pode o que tem que ser consertado, arrumar, é você se preparar de forma intelectual, estudando, fazendo cursos, é você economizar o seu dinheiro, é você não desperdiçar. Por quê? São todas ações pensando no quê? No futuro. Quando o dia mau chegar, eu estou preparado. Ele preparou a sua vida materialmente, para que quando os dias maus viessem, a guerra viesse, nós vamos ver mais para frente que a guerra veio, ele estava pronto. Olha, às vezes esse preparar-se pode ser você se aperfeiçoar em uma outra área, é você se aperfeiçoar fazendo um curso, uma outra língua, é você tendo um outro serviço, um outro emprego, alguma coisa para você ter um pé de meia para quando os dias maus vierem. Às vezes pode ser você simplesmente se proteger. Olha, já que eu estou com dinheiro aqui, eu vou pôr um freio melhor no carro, eu vou pôr um muro maior, eu vou pôr câmera na minha casa, me proteger. Você fala, nossa, mas isso aí não é exagero? Não, não é exagero. É inocência sua achar que tá tudo bem, que você não tem que se proteger, você não tem que se guardar, você não tem que guardar a sua família. Você tem que se proteger. Nós vivemos num mundo mau, num mundo violento, cada vez mais violento. A violência domina esse mundo que nós vivemos. Um mundo de aflição, um mundo que jaz no maligno. Nós temos a obrigação de se preparar. Sabe, se você pode ter seguro, como eu disse, você pode pôr cerca na sua casa, pôr câmera, etc. Você está se preparando para quando os dias maus vierem. Quando os ladrões que quiserem assaltar a sua casa ou alguma coisa assim, se o mundo virar um caos aí, economicamente, vai ter saques, vai ter pessoas invadindo e tudo mais, e nós temos a obrigação, de proteger os nossos. Gente, isso é sabedoria. Usar o período que você está em paz, que está tranquilo, para se proteger, como ele fez aqui, isso é sabedoria. Se você viver em uma realidade em que não, vai estar tudo bem, Deus não vai permitir que nada aconteça, pois é, quando Deus te tirar desse mundo, Ele não vai permitir isso. Quando nós formos morar com o Senhor, pode ter certeza que não vai ter perigo, mas enquanto nós estamos nesse mundo, há perigo. Paulo fala, perigo de salteadores. Ele servindo a Deus, ele sabia que, olha, ele sofreu esse tipo de perigo, ele ser assaltado no caminho, nas viagens que ele fazia.
Poderia falar, não, como sou servo de Deus, estou pregando a palavra, né? Eu estou dentro de uma bolha de proteção que nenhum bandido vai vir, não, ele tinha que ficar esperto, irmão. Ele sabia que poderia acontecer com ele. O mundo é mau, é a realidade. Não dá para a gente negar isso, não dá para a gente fingir que isso não existe, tá bom? Uma outra forma é você se abastecer, é você, por exemplo, estocar água, alimento, alguma coisa assim, não ter aquele estoque de, parece que vai ter uma guerra nuclear, mas você ir já se preparando para algumas coisas, porque você sabe, por exemplo, quando começou esse negócio de quarentena, eu lembro que foi a guerra do papel higiênico, lembra? Só falavam disso, pessoas levando carros de papel higiênico, sei lá, né? Parece que o fim do mundo ia acabar no banheiro, né? E sim, gente, as pessoas exageraram, né? E para onde já se viu, você compra e deixa os outros que não têm, então falaram um monte de coisa. Mas veja, eu sei que do papel higiênico foi um exagero ridículo, mas você sabe que está prestes a ter uma crise como essa, o comércio vai fechar ou tudo mais, os caminhoneiros vão parar, coisa assim, você sabe que depois o preço vai aumentar. A gente passou recentemente pelo negócio da galera dos caminhoneiros, e eu lembro que o gás, o preço foi lá em cima, ficou super alto. Então assim, você já sabe, olha, eu já passei por isso, eu sei que os preços vão aumentar. Então você fazer um estoquezinho de algumas coisas básicas na sua casa, se preparando para o aumento de preço, você está sendo sábio, não está sendo egoísta, de forma alguma. Se preparar, se abastecer, como eu disse, uma vez que nós sabemos que os dias maus virão, é certo, meu querido irmão, é certo, nós temos que estar preparados. E esse dia mau, como eu disse, pode ser uma catástrofe, pode ser uma tragédia na sua família. Quantas famílias você chega conversando lá, aconteceu, minha esposa, os filhos estavam no carro batendo, morreu todo mundo, só estou eu. Sabe, histórias assim, você fala louco, mas acontece. Doenças, crentes têm doenças terminais e morrem. E aí, o chefe da família morre, e a esposa, os filhos ficam lá, ao Deus dará. Gente, acontece um assalto, um crime, uma perda de um emprego, se você tem lá um emprego muito bom, mas aí você é mandado embora, você está super endividado, e aí? Gente, dias maus vêm, dias difíceis vêm, nós temos que estar preparados, e foi o que o rei Asa fez, ele se preparou, tá bom? Se preparou primeiro com sua vida com Deus, lembre-se disso, e depois ele se preparou materialmente. Por que eu fiz questão de dar ênfase que primeiro a vida com Deus? Porque a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não estiver em primeiro lugar, qualquer outra coisa que você faça vai ser em vão. O Salmo usa isso, em vão, à toa, trabalha o sentinela e o edificador. É em vão se não tiver Deus. Então, acima de tudo, tem que acertar o culto com Deus. E depois se preparar. Porque, querendo ou não, os recursos, a condição vai vir à sua mão. E esses recursos, pode ser recursos materiais, pode ser financeiros, né? Pode ser o recurso do tempo e pode ser o recurso da oportunidade. Por exemplo, nesse período de quarentena em que muitos jovens estão estudando, quantos deles estão usando o tempo que eles têm mais agora, que estão tendo tarefas de escola, para estudar mais a Bíblia, para ler bons livros edificantes, para estudar mais a palavra de Deus, tem vídeos bons na internet, coisas assim. Quantos estão usando esse tempo para isso? E quantos estão desperdiçando esse recurso com o quê? Só com televisão, só com Netflix, com série, com não sei o que lá. É um recurso que está disponível, que eles têm, mas muitos não estão utilizando. Então veja, Deus deu esse tempo de calmaria. Você pode estar pegando esse tempo e no lixo, ou você pode estar aproveitando esse tempo. É como quem faz um investimento, depois você vai colher com fartura. Então isso é investir, é se preparar para os dias maus, para os dias difíceis, para quando as coisas complicarem. Veja, quando as aulas voltarem, vai ser um estresse para os alunos, vai ser muita coisa, muitos dias, tudo mais. Se ele está bem preparado, se ele usou esse tempo para ficar firme com Deus, ele vai saber suportar melhor. Sabe, quando as coisas voltarem, vai ser uma loucura algumas áreas aí. Mas nós temos que estar preparados. Então, o tempo que nós temos de abundância, de calmaria, você pode pegar esse tempo, como eu disse, e desperdiçá-lo. Você pode investir esse tempo para a honra e glória de Deus. Quantas famílias estão usando esse tempo para investir na união da família, no culto familiar,
um tempo juntos ali, para conversar mais, quantos estão investindo? Isso é um bom investimento, né? Eu vi alguns vídeos ali da Stephanie com o Benjamin, ele lá aprendendo, fazendo as coisas, que bênção, isso é o melhor investimento do mundo. Ele está aproveitando o tempo juntos com ele para investir, para ensiná-lo, para aprofundar mais esse laço da família. Isso é um bom investimento, é um maravilhoso investimento. Conversando com alguns irmãos que estão lá perseverando em fazer o seu culto doméstico, tudo com os filhos, eu fiquei tão feliz de ouvir isso, né? Vou na casa da pessoa fala, eu estou lá, eu e meu filho, a gente se reúne, faz isso aqui lá. Olha, glória a Deus, isso mesmo, parabéns. Você está investindo na sua família, está investindo. Então, muito bem, nós aprendemos com Asa a se preparar enquanto pode, certo? Mas também nós aprendemos a lutar quando a luta chegar, a lutar quando a batalha chegar. Quando os dias maus vierem, você tem que lutar. Veja, ele poderia estar se preparando, mas quando a luta viesse, quando o mal viesse, ele poderia se acovardar, poderia ficar com medo, poderia se desesperar. Às vezes acontece com a gente. Deus nos deu os recursos, Deus nos deu as condições, e aí quando acontece a primeira luta, você se desespera. Espera aí, os recursos que você tem, meu querido, e a sua fé, e o seu Deus, cadê? A hora de você exercitar, você desespera, aquela coisa. Então nós nos preparamos para quando os dias maus vierem, quando as lutas vierem, a gente permanecer firmes, conforme Efésios nos diz. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele edificou cidades, o verso 8 diz que ele edificou e soldados também, olha só, edificaram e prosperaram, tinham Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, 280.000 de Benjamim, que traziam escudo, e atiravam com arco. Todos eram homens valentes, olha só, ele preparou também o seu exército, estava lá, homens treinando, preparados, prontos. E aí no verso 9, como eu disse, a luta veio, o dia mau chegou, os 10 anos de paz acabaram, né? Olha o verso 9, Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens, e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Olha só, Asa, ele tinha aqui mais ou menos 500.000 soldados, mais ou menos 500.000, dava 480.000, mas o exército que veio contra ele, era um exército de 1 milhão, 1 milhão, era o dobro, 2 para 1, é uma vantagem muito grande, pensa o dobro, 1 milhão contra 500.000 é muita gente. Uma coisa era 1 milhão contra 1 milhão, 500.000 contra 500.000, você não sabe como ia ser a batalha, mas era o dobro, era uma montoeira de gente vindo atacá-lo, mas ele estava preparado, porque acima de tudo, ele restabeleceu o culto a Deus, e depois ele se preparou materialmente, ele usou bem o tempo dele para se edificar, para se fortalecer, e aí quando a luta veio, o que ele fez? Ele foi corajoso e lutou, ele foi para a batalha, meu querido, o texto diz, olha, então Asa saiu contra ele, o texto não diz, então Asa se desesperou, então Asa chorou, então Asa foi buscar ajuda de não sei quem, não, Asa saiu, eu estou pronto, a batalha veio, então vamos batalhar, a luta veio, vamos lutar, se Deus está fazendo eu passar por essa situação, é porque ele me preparou para isso. Eu citei no começo, no culto sobre o irmão Júnior, quantos anos de preparo ali com Deus, crescendo e vivendo e aplicando a palavra de Deus, quando a luta veio, e você vê que a luta veio de uma vez, uma doença quase mortal, e depois a morte da mãe, um baque desse, sabe, a luta vem sem misericórdia, mas ele estava firme, estava preparado, e Deus foi glorificado no final ainda, olha que bênção. Imagine se ele fraquejasse, imagine se ele fosse mais um daqueles que tem 30 anos de igreja, mas nunca lê um livro da Bíblia, vem quando não quer, sabe, ele fica sabendo dos maus testemunhos aqui, ali no trabalho, na escola, não sei o que lá, aquele crente que nunca dá testemunho de Jesus, como que ele ia enfrentar esse baque? Mas não, ele é um homem alicerçado na palavra de Deus. Quando a luta vem, ele enfrentou a luta, vamos lá,
É isso que eu tenho que passar, então eu vou passar pela graça de Deus, eu vou enfrentar. E enfrentou. Não é verdade? É assim na nossa vida também. Irmão, a luta vai vir na sua vida. E como que você vai enfrentar? Você vai usar os recursos que você tem. Vai ou não vai? Veja, Asa, o texto diz que ele foi corajoso e ele foi para a batalha. Mas olha só o verso 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha, entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Veja, ele foi para a batalha, mas ele foi para a batalha na dependência do Senhor. Foi corajoso? Foi, mas ele foi na dependência do Senhor. Ele, acima de tudo, ele colocou Deus na frente. Ele usou o maior recurso que ele tinha o seu Deus à sua disposição, o seu Deus para protegê-lo, o seu Deus para lutar por ele. Irmãos, é muito fácil na hora da luta a gente esquecer de recorrer a Deus. É Deus seu último recurso. Deus foi o primeiro recurso dele. Ele tinha os seus soldados, disse: mas peraí, eu estou preparado, eu tenho soldados, estamos bem protegidos, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, acima de tudo, meu Deus tem que ir comigo. Então ele clamou ao Senhor, e veja que ele foi humilde. Ele falou: o Senhor é que pode socorrer o fraco. Ele diz: ajuda-nos. Veja, na hora que a luta veio, ele enfrentou a luta, mas ele não confiou nos seus recursos. Ele não confiou no seu preparo. Ele, acima de tudo, ele confiou em Deus. Ele sabia: Deus, acima de tudo eu dependo do Senhor. O Senhor me deu condições de preparar tudo, mas se o Senhor não for comigo, ó Deus, eu não consigo. Se o Senhor não for na frente, se o Senhor não nos ajudar, tudo isso vai ter sido em vão. Então, meus queridos, ele foi e lutou. Ele foi com Deus. E ele usou os recursos que ele tinha, os seus soldados, usou o preparo que eles tinham para vencer essa batalha. Mas Deus na frente. Quando a luta vier na sua vida, você vai usar os recursos que você tem. O primeiro recurso, claro, é a oração, é buscar Deus, é se firmar nas promessas da sua palavra. Mas você vai batalhar. Deus, lá no serviço está o inferno, estão me perseguindo, mas eu vou batalhar, eu vou enfrentar tudo isso, eu vou ter vitória, eu vou lá e não vou fugir não. Ah, mas a doença, não sei o que, o tratamento de quimioterapia acaba com a pessoa, mas eu vou passar por isso, Deus vai me dar força. Deus me deu recurso, hoje eu posso estar no bom hospital, eu posso comprar esse remédio, gente que não pode, vai ter consequências, mas eu vou enfrentar isso, e Deus vai me ajudar, e vai para frente. A gente está duro, o comércio está fechado, meu fulano perdeu o emprego, e não sei o quê, mas vamos enfrentar, Deus vai dar a solução. Prepara-se e lute. É o que nós aprendemos aqui com Asa. Esteja preparado, aproveite os recursos que Deus te dá, o tempo que Deus te dá, a oportunidade que Deus te dá, e se prepara para o dia mau. Se prepara para o dia mau, e quando o dia mau vier, meu querido, lute. Lute na dependência do Senhor, busque o Senhor, apoie-se no Senhor e use os recursos que Ele te deu, use a sabedoria que Ele te deu, use aquilo que você aprendeu durante tantos cursos, põe em prática, cursos não cultos, né? Põe em prática e lute. Foi o que eles fizeram. Olha o verso 12: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Bom, meus irmãos, para concluir, Asa, ele poderia ter desperdiçado o tempo dele, o tempo de paz dele. Ele poderia ter não se preparado, ele poderia não ter investido na construção e fortalecimento da cidade, ele poderia não ter fortalecido o seu exército, não ter se abastecido, não é? Ele poderia não ter se preparado, ele poderia não ter buscado ao Senhor em primeiro lugar, poderia, não, já que eu estou em paz, eu vou tirar férias e vou curtir. Bom, enquanto os reis têm um harém de mulheres, eu vou ter também um harém de mulheres, vou desfrutar, blá blá blá. A mente dele era diferente. Ele entendeu: olha, isso que Deus me deu na mão é precioso, isso se chama tempo, e é tempo de paz, é tempo de abundância,
é a oportunidade que Ele está me dando. E eu vou usar essa oportunidade para a glória de Deus. Meu querido, o que nós temos agora é oportunidade. É um tempo difícil, complicado, mas também é uma oportunidade. Oportunidade para estar mais junto com a nossa família, oportunidade para a gente pôr em prática a nossa fé, oportunidade para a gente fazer aquilo que nós temos preparado há tanto tempo. É a oportunidade. Então Asa, ao invés de desperdiçar o seu tempo, ele acertou sua vida com Deus, o culto a Deus em primeiro lugar, e ele agiu com sabedoria, preparando-os para os dias maus. E quando a luta, os dias maus chegaram, ele lutou corajosamente na força do Senhor. Entenda isso e aplique isso para a sua vida. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo tempo de paz que temos recebido do Senhor. E obrigado pelas lutas que o Senhor tem permitido chegarem até nós. Que possamos, Senhor, estar sempre preparados para os dias maus. E para esses dias de lutas que estamos enfrentando agora, que possamos usar os recursos que o Senhor tem nos dado. Que possamos pôr em prática tudo aquilo que temos aprendido no Senhor. Deus, nos ajude a depender do Senhor. Nos ajude a lutar na Sua força. Nos ajude, Senhor, a sempre ter essa mente sábia, a se preparar para o futuro, a se preparar para as batalhas, a se preparar para o dia mau, que com certeza virão. Deus amado, eu peço a Tua bênção, peço pela Tua igreja, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis. Abençoe o culto de hoje à noite, que possamos estar mais gente aqui hoje, para adorar o Senhor como igreja. Eu agradeço ao Senhor por tudo, peço as Tuas bênçãos em nome de Jesus, amém. Bom, Deus abençoe a todos, até mais à noite.